Muito boa noite. A partir de agora, o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba dá continuidade à série de debates para as eleições de 2016. Os 5 postulantes à Prefeitura de Guaratinguetá já estão aqui no estúdio da TV Band Vale para apresentar propostas e discutir o futuro da cidade. Nas próximas quintas-feiras, até o dia 29 de setembro, faremos encontros com os candidatos de algumas das principais cidades da região metropolitana. A informação com credibilidade é marca registrada do Grupo Bandeirantes. Nosso trabalho é para que você de casa tenha a melhor decisão na hora de escolher o governante da sua cidade para os próximos 4 anos. O debate é transmitido ao vivo para o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte pela TV Band Vale e simultaneamente pela rádio Band Vale FM 102,9, pelo Facebook da TV Band Vale e também pelo portal Meon. As posições dos candidatos em nosso estúdio foram definidas por sorteio realizado antecipadamente aqui na TV Band Vale. Nós agradecemos a presença dos candidatos Júnior Filippo, do PSD, o candidato Francisco Carlos, do PSDB. Agradecemos a presença da candidata Tânia Araújo, do Partido dos Trabalhadores. Também no estúdio agradecemos a presença do candidato Marcos Soliva, do PSB, e do candidato Argus Ranieri, do PMDB. Os jornalistas da Band Vale que participarão do debate com perguntas para os candidatos são Solange Moraes, apresentadora do programa Falando Nisso, e Otávio Baldin, repórter da TV Band Vale. As regras do debate foram definidas numa reunião com representantes de todos os candidatos. O programa está dividido em 5 blocos. Saiba como vai ser. O debate será dividido em 5 blocos. No primeiro, os candidatos terão 2 minutos para responder a pergunta de um telespectador, enviado pelo aplicativo Você na Band Vale ou feita pela nossa equipe de reportagem e selecionada pela produção. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. Cada um poderá escolher um concorrente. Serão 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No bloco seguinte, 2 jornalistas do Grupo Band Vale vão elaborar perguntas aos candidatos de forma alternada. Serão 30 segundos para a pergunta e 2 minutos para a resposta. Depois disso, um outro candidato é escolhido pelo jornalista para falar. Há 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a réplica do comentário. O quarto bloco terá o mesmo formato do segundo, ou seja, candidato pergunta para candidato. Serão 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No último bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer as considerações finais. Também será aberto um espaço caso haja direito de resposta, que será avaliado pelo setor jurídico do Grupo Bandeirantes. Em caso do direito concedido, o candidato tem até 1 minuto para fazer a defesa. Vamos então à primeira pergunta, e ela foi feita por um telespectador que enviou um vídeo pelo aplicativo Você na Band Vale. Todos os candidatos vão responder esta pergunta. Vamos a ela. Bom, boa noite. Meu nome é Rômulo, sou morador aqui de Guaratinguetá. Queria perguntar para os candidatos a prefeito de Guaratinguetá o que eles têm para dizer sobre o transporte coletivo da cidade. O transporte é horrível. Todo mundo sabe que os ônibus já têm mais de 10 anos de uso e vivem em manutenção, ônibus quebrados nas avenidas da cidade. O que eles têm para melhorar sobre isso? O que eles vão fazer para melhorar os pontos de ônibus? Trocar a empresa, o que pode ser feito? Desse jeito não pode ficar. Eu queria que eles respondessem isso para mim. Obrigado, boa noite, abraço a todos. Muito obrigado pela pergunta. De acordo com o sorteio realizado previamente, quem responde primeiro é o candidato Francisco Carlos, do PSDB. 2 minutos, candidato, boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentá-lo, Nicolini, cumprimentar todos os candidatos, cumprimentar os assessores, inclusive na pessoa do Miguel Sampaio, que está presente, e assessora o candidato Marcos Soliva, e dizer que a pergunta veio a calhar, porque nós estamos fazendo a licitação do transporte coletivo em Guaratinguetá. Nós, quando assumimos o governo pela primeira vez em 97, por coincidência, também cuidamos da licitação do transporte coletivo. Só que nós não fizemos concessão onerosa. E saímos do governo, deixamos um contrato assinado em 2004, após 8 anos, e retornamos depois de 8 anos, agora em 2013. Novamente o contrato estava vencido. E estamos fazendo uma nova licitação justamente para resolver o problema
dos usuários do transporte em Guaratinguetá. Nós estamos fazendo a venda, a alienação da outorga. Quem ganhar a licitação vai depositar no cofre da Prefeitura Municipal em torno de R$2,5 milhões de reais, no mínimo. E com isso nós poderemos fazer investimentos como cobrados pelo telespectador em prol dos usuários do transporte coletivo. É bom ressaltar também que anteriormente nós criamos o transporte coletivo de van, que serviu para combater o transporte clandestino da nossa região que invadia Guaratinguetá. E, inclusive, hoje ele serve como fonte alimentadora do transporte coletivo. Realmente, com essa licitação que foi impugnada recentemente, o que é normal dentro de um processo licitatório, nós estamos somente aguardando o parecer do Tribunal de Contas. Com o parecer do Tribunal de Contas, usuário do transporte coletivo, vocês terão realmente uma grande alegria. Transporte de categoria para a cidade de Guaratinguetá. Ok, candidato, obrigado. Agora quem responde a pergunta é o candidato Marcos Soliva, do PSB. 2 minutos, candidato. Boa noite. Boa noite, Nicolini. É um prazer estar aqui na Band, participar desse debate. E falar sobre o transporte coletivo não pode se falar sem comentar o assunto da licitação do transporte coletivo. Tem que haver a licitação para que a gente possa melhorar. Enquanto não houver o processo licitatório, a empresa atual continua participando do transporte por meios de aditivos. E os aditivos, a gente sabe que são prejudiciais, porque a empresa não reinveste em nova frota, na melhoria do serviço, porque ela não sabe se é ela que vai continuar. E isso já vem se arrastando desde o começo de 2013. A gente espera que agora, no fim deste mandato, a gente tenha a oportunidade de realizar de uma vez, definitivamente, esta licitação. E com detalhe, a outorga aberta do jeito que está, ela não favorece na fórmula, ela não favorece o melhor preço do bilhete. E o que nós buscamos sempre, como cidadão representante da nossa população, é o menor custo do bilhete com a melhor prestação de serviço. Mas a outorga está liberada. Quem der mais, é evidente que vai poder chegar ao preço do bilhete até R$ 3,80. E isso é prejudicial ao cidadão. Nesse ponto, nós discordamos do processo licitatório. E nós pedimos essa modificação. Nós gostaríamos muito que o favorecimento fosse mais ligado à parte de considerar o preço do bilhete, o menor preço do bilhete, em consideração uma outorga fixa de R$ 2,5 milhões, não uma outorga liberada para chegar até 10, 15 milhões de reais, porque a gente sabe que esses 60 centavos, dos R$ 3,20 mínimo até os R$ 3,80, vai significar perto de 50 milhões ao longo de 15 anos de concessão. E esses 50 milhões, quem paga na finalidade, no final das contas, é o cidadão, é o povo que vai pagar essa conta. Agora quem responde à pergunta do telespectador é o candidato Júnior Filipo, do PSD. 2 minutos, candidato. Boa noite. Muito boa noite a todos, boa noite, Nicolini, todos os prezados candidatos a prefeito. E dizer primeiro que é uma satisfação muito grande participar desse debate. É sempre uma oportunidade de levarmos um pouco daquilo que a gente pretende, como a gente pretende para a nossa cidade. Falar do transporte coletivo de Guaratinguetá, é importante dizer que quando nós assumimos a prefeitura, fizemos algumas alterações, visando melhorar o sistema de transporte. Existia uma concepção de concentrar todas as linhas na região central. E isso, uma cidade antiga, congestionava demais o trânsito. Então, nós fizemos as alterações, levamos as estações, 3 estações no entorno do centro da cidade, tirando os ônibus do centro. E isso deu um alívio no trânsito e, ao mesmo tempo, nós tivemos condições de implantar o bilhete único. Agora, o grande objetivo para o próximo governo é realizar a licitação do transporte urbano, que, aliás, foi concluída a concessão antiga no final de 2013. Portanto, há necessidade. Difícil de se cobrar alterações com uma empresa que não tenha contrato. Então, o caminho é fazer uma licitação. Onerosa, sim, para que o município receba os recursos e tenha condições de reverter na melhoria da qualidade do serviço de transporte. É evidente, sempre preocupado com a menor tarifa. É por aí que nós vamos. Nós temos que, desde o primeiro momento, licitar o transporte urbano de Guará. E aí sim, começar uma vida nova para o transporte urbano de Guaratinguetá.
Agora, é importante também que durante o nosso governo o transporte especial de passageiros foi criado, o nosso TEP, uma preocupação com aquelas pessoas que mais precisam. Ok, candidato. Agora quem responde a pergunta sobre transporte coletivo é a candidata Tânia Araújo, do PT. 2 minutos, candidata. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Nicolini. Eu agradeço esse espaço democrático. E falando em transporte, nós não podemos deixar de falar não só na licitação, e que ela seja de forma transparente. Porque as licitações que nós temos visto ultimamente, elas não são nada transparentes. E não é só isso também, é a questão da acessibilidade. Não é só discutir a empresa que vai tomar conta, é discutir também a acessibilidade. É humilhante a gente ver uma criança de 5 anos, por exemplo, ter que abaixar para poder passar a roleta. Então, é muito humilhante. Então, a gente tem propostas para isso. Uma outra coisa também que é o seguinte, é a tarifa. Tem que se fazer uma auditoria na tarifa. Eu fiz as contas. Eu não consigo chegar, por exemplo, hoje em Guará a R$ 3,20. E vou ser até bacana, vou arredondar para R$ 2,50, porque o que nós conseguimos achar hoje, fazendo os cálculos, R$ 2,49, pagando todos os custos. Pagando funcionário, manutenção de ônibus, pneus, tirando o lucro da empresa. Então, eu acho que é um descaso muito grande. E não é só o transporte coletivo, não. A questão dos pontos do ônibus é um descaso com a população. A gente passa e vê o pessoal na chuva, no sol, pagando uma tarifa altíssima. E uma outra coisa também que dá para falar. A questão, alguém que pega, um município que pega o ônibus no centro e desce no orfanato, paga o mesmo valor de quem pega no centro e vai descer no Pingo de Ouro, por exemplo. Sabe? Então, eu acho que não é só a questão do transporte em si, é um entorno também. Eu acho que o munícipe está esquecido, está havendo um descaso muito grande. 10 segundos. Pois não, candidato, ok, resposta concluída. Vamos então agora à resposta do candidato Argus Ranieri, do PMDB. 2 minutos, candidato. Boa noite. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todos da TV Band. É um prazer muito grande, viu, Rômulo? Essa pergunta que você fez, eu acho que é uma pergunta de todo cidadão da cidade de Guaratinguetá. Transporte coletivo. Para resolver o problema do transporte coletivo, primeiro, o candidato ele não pode ter um relacionamento pessoal com a empresária dona da empresa de ônibus. E ele precisa também não aceitar doações da empresa de ônibus. O que nós vamos fazer é buscar modernizar a frota de ônibus, garantindo assim também os abrigos modernos. Nós vamos dar uma olhada para melhorar a frequência de ônibus nos bairros e o aluno, né, aquele aluno, o estudante, que nós sabemos que a tarifa está muito cara, nós vamos buscar fazer um estudo para ter a melhor tarifa, para ter o melhor serviço oferecido à nossa população. Eu vejo com muito bons olhos também o transporte coletivo dos ônibus para o idoso acima de 60 anos. Na cidade de Guaratinguetá, hoje só é gratuito acima de 65. E em outras cidades, na capital São Paulo e outras cidades do Vale do Paraíba, já são oferecidos para o idoso acima de 60 anos. Nós também vamos ver muita frequência de ônibus nos bairros, vamos fazer um reestudo do trajeto e vamos buscar o cidadão, vamos criar corredores de ônibus para que o trajeto seja mais rápido, que você possa ir trabalhar mais rapidamente, chegar com tranquilidade, e não vamos esquecer de olhar pelos deficientes físicos, pelo portador de necessidade especial, tanto no transporte coletivo de ônibus, também com o transporte coletivo pelas vans que hoje são oferecidas pelo transporte complementar. Eu vejo essa questão muito importante, nós vamos investir pesado no transporte coletivo. Nós temos uma cidade com 120 mil habitantes e vamos cuidar de vocês. Muito obrigado pela pergunta, Rômulo. Ok, candidato, muito obrigado. Este foi o primeiro bloco, a hora do primeiro intervalo comercial. No próximo bloco, candidato pergunta para candidato. Em instantes, aqui na Band Vale. Eleições 2016, você decide na Band.